Vamos ver. Opa, tudo bom? Eu tenho uma pergunta pra você. Boa. Você gosta de violência? Provavelmente gosta, afinal é da natureza humana. Então Todo vamos mundo nós dois gosta. juntos retornar ao macaco. E existem poucos universos tão absurdamente violentos, tão gritantemente absurdos quanto o Warhammer. Que na verdade não é só um universo, são 3, mas a gente vai entrar agora. Tamo estudando Warhammer, mais um aí do Bardo Escaldado, vamos ver, né? É brutalidade, é irmão contra irmão, é comer pessoas vivas, é coisas lindas e maravilhosas, um pai arrogante como imperador, e eu estou aprendendo, eu sou leigo, então vamos aprender juntos hoje. Pera aí, deixa eu desligar essa luz aqui, pronto, bem melhor. A série Warhammer é um universo multimídia de mais de 40 anos, com todo tipo de enredo em todo tipo de 40 plataforma. anos. Jogos, filmes, livros, séries de streaming, mas podemos 40. dividir basicamente em duas grandes categorias. Homem grande, arma maior, atira em aliens feios, sempre muito bem-vindo. E o tipo 2 envolve uma longa meditação sobre a futilidade da bondade em frente a um universo frio e a desumanização causada pela constante exposição à violência, de forma que É tipo Duna e Star Wars, só que legal, só que bem legal. Eu gosto de Duna. Star Wars eu não gosto muito, mais ou menos. Algumas coisas eu gosto. Mas mesmo a promessa da imortalidade amaculada pra mim é tipo Duna e Star Wars. E aí talvez aqui o Warhammer, vamos ver, né? Ainda estou tentando avaliar. Mas eu já gosto mais de Warhammer do que de Star Wars, por enquanto. pelas consequências da vida. O fato dessa meditação filosófica toda Do vir de pouco que eu vi um vídeo e já achei mais legal que Star Wars, a proposta. Azar Barog, o esfolador de crianças, não deve diminuir a qualidade da filosofia, embora frequentemente ela faça. Então toda vez que nós formos falar de Warhammer, eu vou dividir Vamos ver se nesse pequeno resumo de 33 minutos a gente já consegue tirar aí que é factualmente melhor que Star Wars. Vamos ver. Se der certo, vai estar na thumb. em duas grandes categorias: Homem Grande Arma ou Livro de Esfolar Crianças. Os universos que eu citei anteriormente são fantasy, o primeiro, onde humanos e elfos e dragões e homens lagarto e homens que na verdade são mais do que homens, mas menos do que homens, e homens que são na verdade ratos que na verdade não existem, e zumbis e diferentes tipos de zumbis e vampiros que controlam zumbis, todos coexistem no mesmo grande planeta que não é o planeta Terra, e lá eles participam de guerras, provavelmente usando martelos. E aí a GW, a empresa que custodia Com toda essa tecnologia, os caras ainda preferem usar martelo. todo esse universo, lançou o Warhammer 40.000, que na verdade é o Warhammer Fantasy no espaço. Depois ficou bem diferente, mas começaram muito parecidos um com o outro. Você tem os humanos aqui, os elfos ali. Na verdade você não tem os zumbis, e os homens-ratos aqui definitivamente não existem, ao invés de majoritariamente não existem. Mas você tem uma cópia que foi aos poucos se diferenciando do original. E esse sim se passa no futuro da Terra, 40.000 anos no futuro, por isso o Warhammer 40.000 ou 40k ou 40k. E aí Caraca, é 40 mil anos no futuro. Tipo, o cara tava querendo exagerar ao extremo a parada. Tipo, não é, ano 10 mil. Tipo, cara, ele é 40 mil, é 4 vezes isso. E você tem o mais polêmico dos três, Warhammer Age of Sigmar, ou a Era de Sigmar, que foi quando a Games Workshop, ou James Workshop, caso você esteja se sentindo particularmente nervoso com eles, resolveu que era hora de fazer o fim do Warhammer Fantasy, o fim dos tempos. Tudo explodiu, retcon, meu Deus, e todo mundo odiou pra cacete. E o primeiro jogo veio esquisito, bugado, com uma lore muito bizarra. Ninguém gosta disso, rapaziada. Parem de meter retcon em tudo e achar que vai melhorar. Não, parem. E agora ele tá melhorando, agora não tá tão ruim assim. Parem. Nota, tão ruim assim não quer dizer que esteja bom, ainda mais se a gente comparar com Warhammer Fantasy, mas quer dizer que tá bem melhor do que tava quando começou. E aí você pode me perguntar qual é o ponto de Warhammer 40.000. E eu tenho que lhe fazer a seguinte pergunta: o quão longe você está disposto a ir para abandonar toda a sua responsabilidade parental? Todo homem sente o chamado da compra de cigarros ao ouvir as temíveis palavras mágicas: amor, eu estou grávida. Mas apenas os verdadeiramente dedicados a criar Eu não. bichos estão dispostos a perder os Fale por você, meu bardo escaldado. filhos sem querer, encontrá-los filhos de propósito e após a reunião abandoná-los novamente com uma nova sobreleva de traumas. Se eu tivesse um mini analistinha, se fosse homem, ia ser um pouquinho difícil. Se fosse garota, eu ia amar com todo o meu coração, ia ser o motivo do meu viver, meu docinho de coco. Se fosse um guri, eu ia ser um pouquinho mais chato, porque a gente se vê, né? A gente olha e fala, porra, caralho, mais um pentelho, né? É foda. É preciso ser mais do que um homem para alcançar tal nível de escrotice. E a gente vai falar Mas eu ia ser maneiro com meu filho também, eu ia ensinar muita coisa pra ele. dele, exatamente ele, João Espaço e seus fuzileiros espaciais. Esse homem-deus irresponsável e João excessivamente Espaço. capitalizado é o imperador deus da humanidade. Caralho, é Conan. Incansável, intragável, inteligente e imbecil em iguais medidas, ele meio que é o personagem principal de Warhammer, caso você queira considerar Warhammer como um setting ou um universo que depende de personagens principais para rodar tom e tema. E é aquela, embora Warhammer tenha 40 anos de idade, o seu lore tem sido relativamente 40k, 40 anos de idade, nossa, doideira. estável. E nele o imperador é um gênio incompreendido que levaria a humanidade para uma era Bagulho é dos anos 80, mano. de ouro nunca antes vista, ou é um imbecil com sérios problemas de inteligência emocional que não conseguiria convencer um náufrago a beber água potável. Sem meio termo, sem muita nuance, até recentemente. A gente vai falar da heresia do Horus em outro vídeo. Numa nota lateral do Warhammer Fantasy, você tem um deus imperador também. Eu lembro que a gente viu um pouco sobre esse tal de Horus, não me lembro muito porque era muita coisa naquele vídeo. Então, tipo assim,
peguei algumas paradas e alguns nomes. Principalmente envolvendo os 20... 20? Acho que eram 20 Space Marines. Sigmar. Sim, o mesmo Sigmar da Era de Sigmar, mas não na Era de Sigmar. Ele era Deus Imperador antes da Era de Sigmar também. Na verdade, os dois Warhammer podem ser chamados de Era de Sigmar, só que um é chamado de Fantasy e o outro é Era de Sigmar, e a gente não vai entrar nesse assunto nesse momento. Nada disso é relevante, vamos. Caraca, ele... Bora! Warhammer 40.000 se passa, então vai. Eu gostei do Bardo, mano. O Bardo parece um cara muito legal que tá falando sobre uma coisa que ele ama e ele vai, mano. Ele vai. Eu acho isso muito bom, mano. Acho isso muito lindo, sabe? Quando um cara fala com empolgação do que ele ama, eu acho isso foda pra caralho. 40.000 anos depois do nascimento de Cristo e 48.000 anos depois do nascimento do João Espaço, o cara mais central que nós falamos anteriormente. Tá. O tom varia entre o hilário e escroto e o eu tenho 14 anos e pouca supervisão parental. Mas apesar de eu zoar bastante, eu realmente gosto que nós temos um espectro bem diferente de obras dentro do mesmo universo. O Warhammer tem livros, jogos, séries de internet, um episódio muito foda no Secret Level, muita... Eles preferem fazer um vídeo não, né? Uma parada inteira, um universo inteiro falando sobre a vastidão do planeta, dos planetas, dos sistemas solares. Mas caralho, né, velho? Tem a América. América Latina porra, esqueci. Não é pra... Talvez o universo inteiro não seja pra todo mundo, talvez. Cagando pra você, mas os jogos pelo menos têm tradução. Não gostou? Aprende inglês. Aprenda. Jogos que eu recomendo bastante são Dawn of War, que foi o que me iniciou nessa franquia, Space Marine 1 e 2, o primeiro já roda até numa batata hoje em dia, o segundo realmente tá mais pesado um pouquinho, que são o ápice da história de Homem-Arma Grande, Mecânicos, que tem os meus queridíssimos TI do Império, numa missão de invasão domiciliar / arqueologia contra uma espécie de aliens robôs desalmados que na verdade têm Alzheimer. Eu sei que essa frase não faz muito sentido agora, ela vai fazer sentido nos próximos vídeos. E Battlefield Coffee, Como assim? que é a Batalha Naval no Espaço. É maneiro pra caramba, mas também é Homem Grande de Arma, e agora com a maior arma de todas, um navio inteiro de armas, é legal pra caralho. Como é que um robô tem Alzheimer? De livros nós temos... Será que a memória deles é tipo memória de curto prazo? Tipo, sei lá, é um cache? É o que, mano? Que porra é essa? Hellsreach, que é sobre um super soldado xenofóbico e arrogante aprendendo aos poucos a ser mais xenofóbico, mas menos arrogante, e isso conta como ele sendo uma boa pessoa nesse universo. Os 3 primeiros livros da Heresia do Horus, que são uma mistura de... Ele consegue resumir as paradas de um jeito que deixa muita dúvida. É intrigante, é de fato intrigante. O livro de Falar Criança e Homem Grande Arma, e Kaifas Ken, que é uma terceira... Falou, meu mano Subarashi, valeu. Categoria muito rara, Homem Pequeno Risada. Kaifas Ken é o ponto de entrada perfeito para quem quer se aclimatar à insanidade do Imperium sem se queimar com toda a sua... Antes de sair, deixa o like, viu, por favor. Quem chegou e quem saiu, deixa o like, não esquece, por favor. Soturno escuridão do 41º milênio, porque, meu amigo, o universo é soturno, o universo é sombrio. A noite é escura e cheia de horrores. O termo Grimdark em inglês tem essa pegada de horror e morte e caos com letra minúscula e destruição e tudo é triste, oh meu Deus, e vem direto desse universo. Todo livro que tem a ver com o Império tem uma introdução maneira pra caramba, e nessa introdução a gente tem a famosíssima frase: na soturna escuridão do longínquo futuro, há apenas guerra. Ou in the green darkness of the far future, blá 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 blá, war. E por que isso é importante? Porque não tem ninguém besta pra dar uma de herói, geral é vacinado e é cowboy fora da lei no espaço. Você tem heróis no sentido grego da parada. Gente grande e forte que faz o que quiser e é cheia de fadas fatais. Tudo é sombrio, sujo, cheio de consequências, e o máximo que você pode fazer é adiar o inevitável. O declínio para uma morte lenta, numa espiral de destruição e auto-ódio. A vitória se consiste em: o planeta não explodiu hoje. Yeah! Nossa, que susto. Isso é maravilhoso pra demais. Que susto. A humanidade é supersticiosa, xenofóbica, suja, com quinquilhões de homens e mulheres trabalhando plantões de 12, foi nos dois lados esse áudio aí dele. 15 horas em fábricas que não tem regulação alguma para alimentar a feroz e voraz máquina de guerra do Imperium. Tecnologia e mágica não são muito diferentes uma da outra para pessoa comum. Tecnopárocos, ou seja, padres da tecnologia, garantem que a maioria dos homens não saiba como usar o mais básico dos equipamentos, a não ser na parte que cabe justamente a função deles. Avanço tecnológico é fortemente... Isso é muita sacanagem, né, mano? Quando a gente pensa um pouco de maneira rápida sobre o futuro e as inovações, é tipo, a gente tinha antigamente coisas super básicas, então no futuro as pessoas vão conseguir usar esses básicos e mais. Só que não é assim que funciona. As tecnologias vão se substituindo e as pessoas não aprendem o básico, mano. Então é doideira, né, mano? É doideira mesmo. Regulado e inovação vai ficando cada vez mais filtrado mesmo. Com heresia. Sabe o que acontece com alguém que inventa algo novo? Moderador, tira o moleque desse grupo agora! O Adeptos Mecânicos é o braço tecnológico do Imperium. Tem um monopólio brutal de tudo que é chip, cabo, silício ou programa. Uma mistura de Amazon, Anatel e Microsoft, vinda direta do inferno para assombrar a população com uma qualidade de emprego que faria os vitorianos da Revolução Industrial parecerem um paraíso do proletário. O Imperium do Homem... Eu sei que o filme se passa na França, me ajuda, irmão. Na moral, aí, suspende a descrença. Esse cara, mano, esse cara é sensacional. É todo pesadelo libertário posto em um só.
Ele é feito para ser intencionalmente vago em ideologia. É comunista pra quem Eu adoro quando o criador de conteúdo não subestima a inteligência da audiência, mano. não gosta de comunista, fascista pra quem é contra fascista, feudalista pra quem presta atenção no fato dele ser uma coalizão de pedaços semi-independentes, nominalmente fidelizados ao senhor central, e embora eles sejam praticamente livres. É o Rio pra quem é de Minas, São Paulo pra quem é do Rio, e Minas pra quem é de São Paulo. Mas apesar dele ser bem dísparo, ele tem uma constante, que é o fanatismo religioso, o zelo pra purgar da galáxia tudo que não é puramente humano, e a extrema falta de bom senso em arquitetura, design e táticas. A Sagrada Inquisição, surgida de todo estereótipo iluminista de como era a Idade Medieval, é responsável por ser juiz, júri e executor e suprema instância de crimes que você talvez nem saiba que tenha cometido. E eles acham que você é culpado? Amigo! Cala a boca, O moleque! Império da Humanidade é o Sacro Império Romano Germânico no espaço, com mais de tudo. Mais pólvora, mais violência, mais fanatismo religioso e maior tendência para guerras civis do que o castelo de cartas à beira do colapso, que era a Alemanha medieval. A única coisa que mantém o Império semi-unificado é o fato dele ter bastante inimigo externo para poder lidar. O Império meio que se vê lutando contra as forças do caos, que são basicamente invasões demoníacas, super soldados com problemas de abandono parental, vai ser uma constante neste universo, seitas e cultos estilo Lovecraft, mas com o racismo sendo apenas contra aliens e não contra tudo. E, é claro, tem aliens, Necrons, Eldar, Tau, Orcs e mais. Mas a GW não liga pra eles, e estatisticamente a maioria dos jogadores não liga pra eles, mas tudo que eu queria pra mim é uma esposa Drukhari Tsundere, e nada dessas palavras tá na Bíblia, e você talvez não saiba o que uma ou duas dessas palavras signifiquem. Mas tudo bem, vida que segue. Deixa eu ouvir de novo essas palavras aqui rapidinho. Pra eles, e estatisticamente a maioria dos jogadores não liga pra eles, mas tudo que eu queria pra mim é uma esposa Drukhari Tsundere, e nada dessas palavras tá na Bíblia. Tsundere eu sei, agora talvez raça dela não compreendi muito bem, não. E você talvez não saiba o que uma ou duas dessas palavras signifiquem. Mas tudo bem, vida que segue. Os aliens têm também o seu pezinho Ok, meu mano Bardo, na ok. xenofobia extrema, seja por impulsos biológicos de lutarem com tudo que eles veem pela frente, desconfiança das raças mais jovens, programação por deuses de além do tempo e do espaço que fazem com que eles ajam como controle de pragas da galáxia, Alzheimer, cleptomania ou a necessidade de se alimentar. Não tem amizade é mágica, não tem friendship is magic, isso aqui não é My Little Pony. Enfim, voltemos a falar do Império. A gente vai falar dos aliens e do fantasy em outros vídeos. Lembrando que isso aqui é só uma explicação muito básica da história do Império, então eu não vou entrar na Guarda Imperial, nas diferentes legiões e capelas de Space Marines, ou no pesadelo bizantino da burocracia e estagnação que é o Império. Embora eu realmente ache muito maneiro o nível de absurdo de detalhe que a GW dá, também conhecida como James Workshop, ou Jaiminho, caso eu esteja particularmente irritado com eles. Só um adendo lateral rapidinho para que vocês entendam por que eu acho tão maneiro a burocracia imperial. Tem uma personagem nesse universo, uma menina, que ela está extremamente entediada com o trabalho burocrático maçante que ela faz. E ela, por tédio, por ódio ao tédio que ela tem, sabotou 2 ou 3 documentos pequeníssimos de uma longa escala de pessoas. E com isso, ela causou tanto estrago quanto um senhor da Guerra do Caos. Tudo que ela precisou fazer foi errar no preencher uma papelada. Planetas são rotineiramente perdidos e cortados do resto do Imperium por erros de arredondamento na declaração do imposto de renda do setor. Pessoas podem ser presas pelos erros e Caralho! crimes de seus ancestrais, porque a sentença demorou Que sensacional. gerações para passar pelos trâmites legais do Imperium. As únicas coisas que funcionam Aquela raça ali é elfo, góticos, sádicos, extrema... O cara tem um gosto interessante. completamente livres das amarras de burocracia são as ordens de super soldados, Ok. os Astartes e os Custodes que fazem o que querem, vão onde querem e não respondem a ninguém além dos seus irmãos e a Inquisição, que é uma mistura de KGB, CIA, Gestapo e Inquisição. Esses grupos com poderes além da conta e com uma inclinação única ao fanatismo, ao espalhar a palavra do João do Espaço, seria mais do que suficiente para as ambições de qualquer um na Era de Ouro da humanidade juntar milhões de mundos. Mas no estado atual, mesmo com os poderes de prender sem mandato, de matar sem motivo, de torturar e destruir e chantagear até mesmo os mais altos nobres do Império, essa galera ainda não é o suficiente para estancar a maré de aliens, mutantes e hereges. O Imperium tem uma longa e dolorosa história de extremistas que passaram do ponto, mas ela é muito pequena, sendo comparada à história dos extremistas que não passaram do ponto o suficiente. Mas falemos da história do Imperium. A história começa, por incrível que pareça, na Turquia 8.000 anos antes de Cristo, quando um senhor da guerra imortal, mas provavelmente intolerante à lactose, desenvolve o primeiro gosto por poder e começa seu plano longo para manter a humanidade coesa. Percebendo que simplesmente esmagar seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres não é o suficiente, ele não conseguiria ir muito longe sem uma quantidade absurda e merecida de resistência, ele resolve trabalhar nos bastidores para que a humanidade se desenvolva sozinha. O que ele fez nesses bastidores? Durante a corrida pela África? Não sei. Entre 1939 e 1945? Não perguntaremos, porque a GW se recusa a me responder, não importa quantos e-mails eu envie, porque eles são grandes covardes que não merecem. Entre 8.000 anos antes de Cristo e 2025 DC não é exatamente Lord Warhammer, embora o Imperador tenha juntado seu grupinho de imortais também. Sabe, Essa Kevin? iniciativa Vingadores de pessoas mal adaptadas à sociedade e perpetuamente vivas apoiava o Imperador em seu plano de ter uma humanidade coesa, mas, aqui é importante, o Imperador é um sociopatinha do caralho, metido a sabichão, com muito mais poder do que bom senso e aos poucos foi isolando seus amigos até ele se ver sozinho, como a Herda, um retcon relativamente recente, mas companheiro do Imperador e mãe de seus filhos. Sairemos do foco do Imperador e vamos falar do resto da humanidade, que caminha com passos de formiga e sem vontade. Tivemos Grécia, Roma, germânicos, yorubás, lusitanos, brasileiros 7-1,
1, Guerra do Paraguai, craque, ida pra Marte, saída do Caralho. Sistema Solar. Aqui, eu espero que vocês notem, não estamos mais falando de livros de história, e sim de lore puro. Tecnologia beirando os limites do que é mágica e... BOOM! A humanidade vira uma civilização interestelar. Mas, como disse um filósofo uma vez, quanto mais dinheiro, mais problemas. E a humanidade não alcançou esse estado utópico por muito tempo. Os homens de ouro, seja lá o que eles foram, se rebelaram. Os homens de ferro, e isso aí nós sabemos, inteligências artificiais, que depois foram banidas, também se rebelaram. As inteligências artificiais foram banidas porque elas são propensas a se rebelarem nesse universo. E querem destruir a humanidade. Eles querem ser a espécie dominante do planeta e vão nos destruir para conseguir isso! Destruir legal! Destruir legal! Destruir legal! A humanidade agora não mais tem inteligência artificial, mas como muita coisa precisa de computador muito foda pra rodar, a humanidade resolveu achar um jeito. E passamos a rodar Doom direto no cérebro humano. Inventamos os servidores. Máquinas orgânicas de pessoas lobotomizadas que acabaram se transformando numa espécie estranha de escravo. Puta que pariu, velho. Mais uma distopia fodida, né? Feita nos anos 80. Caraca. É complicado. A galera tava bem pessimista, pelo visto. Computador, arte decorativa e lembrete constante que mesmo antes do Imperium, a humanidade de Warhammer tinha sérios problemas psicológicos e sociais. Servitors dão um vídeo de 1 hora, ou mais, no futuro, mas por enquanto essa descrição de escravos lobotomizados produzidos em massa vai ser tudo que é necessário. E é importante notar, servidores não são crimes de guerra, ou contra a Convenção de Genebra, tecnicamente. Aproveitando que estamos falando do tema tão bonito quanto crimes de guerra, vamos falar da Era de Ouro da tecnologia, ou a Era das Trevas da tecnologia, dependendo de quem você pergunta, onde a humanidade parecia possuir armas paracausais. Você não atirava munição e ela causava um buraco. Não, você atirava o conceito de ter sido alvejado e o universo tinha que se virar pra jogar uma bala onde você alvejou o cara com o conceito paracausal de você levou um tiro. É a epítome da frase do Lampião. Se Deus Puta merda. quisesse que o cabra permanecesse vivo, eu teria errado o tiro. Só que feito com tecnologia ao invés de milagres. E a humanidade precisava de Mas como que é essa porra na prática, mané? assim porque a galáxia era escura e cheia de horrores. Os mais famosos e os que duraram até o milênio 41 são orcs, que agem e cheiram como a torcida organizada do Corinthians, elfos, mas não no estilo Senhor dos Anéis, mas sim no estilo Caçada Selvagem misturado com Hellraiser, e mega aracnídeos, que são aracnídeos em tamanho mega. Ainda assim, a humanidade seguia feliz, verdadeiramente, pardinhas, tomboy, porradeira pra todo mundo, garotas góticas rabudas, twinks, twunks, hunks e ursões. Havia um pouco de tudo pra todos e um pouco de todos pra tudo. Mas até mesmo o mais rico dos seres humanos é pobre perante os deuses e a alegria de pobre dura pouco. A maioria de vocês sabe que é impossível viajar mais rápido do que a luz em qualquer universo. Só que, e aqui é importante, Warhammer tem uma vantagem. O inferno é real, ele existe e as regras não se aplicam ali. Então a humanidade simplesmente utilizava o inferno como via expressa, por assim dizer, pra Caralho, que sensacional. Que sensacional. é mais rápido do que a luz. Se você joga Minecraft, é mais ou menos como usar o Nether pra poder viajar. Sim, Um passo no Nether sim. são 3 ou 4 passos no Sim, terreno superior, caraca, moleque, que sensacional. e assim você consegue cobrir maiores distâncias com menores esforços. Que Não precisa fazer sensacional. sentido, mané. Só precisa fazer lógica dentro do universo, tá ligado? Ignora e vai. Esse Sensacional, pra mim tá sensacional. mar de emoções, essa via expressa que a humanidade Caraca. utilizava é a Warp. E eu preciso que vocês entendam. A Warp é uma mistura de oceano ativamente malévolo com um controle emocional de uma adolescente de família desestruturada e Meu possuía Deus. entre 3 e 4 super satanás monomaníacos, dependendo da era em que você tá viajando. É tudo absurdo nesse universo, né? Não tem uma coisa que é pequena, de boa. Ah, não, eu sou de boa aqui, eu faço meu trabalho de boa e eu vou viver de boa e vou morrer de boa. Não. Nada é de boa. A Warp corrompe, caso você não tome precauções É o adequadas. E não exagero que acaba sendo engraçado. É, te exatamente. garante nenhum tipo de consistência em chegada e É saída. tudo muito absurdo. Ela é um pesadelo logístico para um império maior do que 4 estrelas. E o império da humanidade tem consideravelmente mais do que 4 estrelas. Do mesmo jeito que um elefante é É óbvio que ia ter 1 milhão de estrelas, né? consideravelmente maior do que uma formiga. Nota lateral, eu sei que não tem nada a ver com a história, mas aquela Vera Farmiga, ela é muito bonita. Meu Deus do céu, eu falei formiga, veio aquela menina na cabeça. Mas tudo bem, a humanidade se adaptou, a humanidade está crescendo e ela seguia feliz. E a história piorou quando uns elfos esquisitos fizeram Satanás vindo do lado infinito. Agora geral tá preso sem a Warp, estão fodidos, a Slaanesh. E esse novo deus da Warp, Tá. Slaanesh, surge quando o Império Eldar, que estava acontecendo ao mesmo tempo que o Império da Humanidade estava na época de ouro, atingiu o seu clímax e fez com que a Warp virasse um turbilhão. Mundos inteiros se perderam, populações entraram em anarquia, Psykers, pessoas com poderes psíquicos, nasciam, cresciam e eram queimados vivos como bruxos na distante idade de 10 anos de idade por populações supersticiosas e medrosas, e a galáxia entrou no equivalente universal do período logo depois da queda de Roma. E aí você vai me perguntar, qual queda de Roma? Sei lá, escolhe qualquer uma. Aquela cidade caiu tantas vezes que é um milagre ela não tem caído nos últimos Luca, tem uma série com algumas temporadas sobre. Acho que é o Space Marines. Eu vou ter que ver sobre, não vai ter como. Eu vou ter que estudar essa porra. Um dia, direito. Mas até lá eu fico introduzido. Eu vou ter que estudar isso, Fate, enfim.
coisas novas aí que demandam tempo e que eu não tenho tempo, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Últimos 3 anos fiscais. Falando na queda de Roma, o Império parece ser baseado nele justamente por esse motivo. Ou ele tá caindo, ou tá caído, ou tá sendo um problema absurdo pra todos os vizinhos ao redor. Mas voltemos a falar do nascimento de Slaanesh e da Longa Noite. Os Eldari, ou os Elfos, ou os Eldar, eles tinham deuses próprios naquela época. Isha, Kelamenshaken, Kegorar, ou Segorá, eu não sei como é que se fala o nome dele, a GW não me ajuda com a porra da pronúncia das Caralho, ele tá inventando o nome. palavras, mas tudo bem. Eles tinham deuses. E Slaanesh é, tecnicamente, uma deusa Eldar também, embora eles não admitam, embora eles não queiram admitir, e embora eles matem violentamente qualquer um que fale isso pra eles. Porque filho feio não tem pai e abandono parental é uma constante nesse universo. Enfim, Slaanesh nasceu do excesso das emoções despejadas na Warp que os Eldari criaram, e a gente vai falar disso num outro vídeo que provavelmente vai ficar restrito a maiores de 18 anos. E isso fez com que as viagens ficassem impossíveis do mesmo jeito que é muito difícil você navegar num mar muito revolto com Moleque, se esse vídeo não foi, imagina o que vai ter nesse. barquinho de madeira. E Psykers, que são as pessoas com a mutação que tornam elas muito mais sensíveis ao Warp, nascessem com muito mais frequência e... Opa, salve Breno. Um fato interessante, boa parte do universo está de boa. É só a pequena quantidade que está nesse nível de merda. É muito disso, é só propaganda do Império pra manter o controle. Caralho, hein? Porra! Eu sou fã de Fate, devo dizer, estou sem palavras. É muita coisa, mano. É 40 anos de história escrita, desenvolvida em jogo, série, filme, livro. Luca, tem uma série com algumas temporadas sobre... Ah, tá, isso eu já vi do meu mano Oak. Mas valeu, meu mano Breno Robert. Caraca, hein? Pior ainda, por estarem mais sujeitas ao Warp, ficassem com invasões demoníacas acontecendo o tempo todo, porque eles são basicamente portas abertas para o imaterial, ou a Warp, ou a dobra, ou o turbilhão, como quer que você queira chamar. Mutantes em alta, a humanidade isolada, sozinha, triste e tudo mais, estava se virando aos poucos. Mano. Alguns aliens invadiram, alguns aliens ajudavam, alguns aliens eram reeducados e reintegrados à porra do solo para virarem plantas, por planetas particularmente xenofóbicos, mas tudo seguiu com os passos de formiga de sempre. Por 5.000 anos, a humanidade ficou isolada com o turbilhão após o nascimento de Slaanesh. Enquanto isso, na Terra, o Imperador, João Espaço, viu todo o caos e destruição, caos com C minúsculo. É que tem tanta gente de merda, né, mano? Tem tanta merda acontecendo em tanto lugar nessa porra, que parece que todo mundo é um... Mano, sei lá, mano. Sempre importante, que tinha se apossado da galáxia e resolveu que isso não era bom. A Terra também ficou isolada, perdida, fudida, triste, sozinha, porque ela dependia de insumos vindo de outros planetas que não podiam mais chegar por causa do turbilhão que estava acontecendo ao redor da galáxia. E foi aquela, né? Sem recursos, todo mundo caiu na porrada. Thunderdome, além da cúpula do trovão. Eu não tenho água suficiente pra mim, eu vou pegar sua água. E se você ficar sem água, você pega do seu vizinho, pau no seu cu, não tem nada a ver com a sua vida. E aí, por causa disso, a Terra ficou dividida por vários Caralho, cara, essa é a lógica mais infantil das coisas, né, mano? É tipo duas crianças brincando, uma vai lá e pega e, ó, problema teu, mano, vai lá pegar do outro. bárbaros que tinham pleno uso da Mas acaba sendo a lógica da vida também. tecnologia, mas não sabiam tecnicamente como ela funcionava. Muito parecido ali comigo e o meu smartphone, mas com a capacidade de nivelar cidades, ao invés de simplesmente mandar textos inapropriados para GW e memes sem graças para os meus amigos. Dentro da Terra, também, alguns senhores da guerra local estavam tendo acessos com geneticistas muito fodas, que francamente deveriam ter sido presos e levados pra frente da corte de Aya, só por terem pensado nas coisas que eles estavam planejando em fazer. Imagina só o fato de que eles fizeram elas, repetidamente. Mas se uma pessoa desenvolve super soldados, uma corrida armamentista de guerreiros trembolona começa a ocorrer. E aí o Imperador, que não é bobo nem nada, também estava na Terra, teve acesso aos mesmos geneticistas que todo mundo estava tendo, resolveu que ele ia fazer os Thunder Warriors, os Guerreiros do Trovão, inspirados em Mad Max e Frank Frazetta, que eram instáveis, insanos, insuportáveis e impossíveis. Moleque, Mad Max inspirou tanta coisa. Mad Max inspirou muita coisa. Mad Max inspirou Hokuto no Ken. Bizarro, tá? Muita coisa foi inspirada por Mad Max, tipo, muita coisa mesmo. De serem dominados. Muito semelhante à minha experiência com o Carioca padrão. E ele passou um bom tempo. Quase 800 anos caindo na porrada terra fora, com todo mundo ao seu redor, fazendo o que ele faz de melhor, esmagando seus inimigos, vendo eles fugir para sempre. Isso é uma moto, filho da puta, interrompendo a minha segunda referência ao Conan nesse vídeo. Unificando a Terra, ele foi para Marte. Oh, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, cara. Onde ele se implantou como Esse uma figura cara é religiosa bom demais. central. E como hipócrita profissional, ao manipular o culto de Marte, a ser pessoalmente sobre ele e impedir o Lorgar, o pobre padre pútrido, de adorar ele ao mesmo tempo. Falaremos do Lorgar mais pra frente. Falando em adoração, eu quero que conste nos autos. O Imperador é um filho da puta. E ele é um hipócrita. Tem um pequeno texto, tem um conto, um short story chamado A Última Igreja, que é um dos poucos contos do Warhammer onde você realmente não tem tiro, não tem nada, é só um debate filosófico. Onde o Imperador é um ateísta Reddit Fedora Man, que odeia quando a avó dele fala, deixa ver só aí, meu filho. Mas o autor em si não é formado em filosofia, nem em teologia, nem nada parecido, então a gente dá um desconto. Mas, qualquer ideia. Nos dias finais da unificação, o Imperador vai até um padre e se debate com ele pra que ele convença esse padre a virar ateu. E ele não consegue, porque os argumentos do Imperador são bem bosta. Tipo, eu não tô dizendo que você não tem como não ter você não tem como você ter argumento. Ô, caralho, eu não vou entrar nesse assunto, é muita polêmica pro primeiro vídeo do canal. Nos dias finais da unificação, Nossa. o Imperador
Ah, mano, que droga. Esse foi o primeiro vídeo do canal dele? Não é possível. Pera aí. Vou ter que tirar isso aqui a limpo. Foi o primeiro vídeo? Mais antigos. Não foi o primeiro, não. Ah, mas foi o segundo, ó. Caralho. Caralho, meu mano. Ô, bagulho maneiro esse aqui. Interessante. Eita, pô. Não foi por isso que eu falei isso. Mas enfim, segue aqui. Solto que se tornará seu maior feito e o principal marcador de problemas para a humanidade no futuro. O projeto Astartes, cujo nome não faz referência à deusa Ishtar, mas a uma mulher, uma geneticista chamada Adara Astartes, de quem o imperador roubou o dever de casa para montar os seus guerreiros hiperanabolizados. Com a Terra unificada, os Thunder Warriors, os supracitados guerreiros cariocas, mortos pelo imperador, porque o imperador é um filho da puta, o imperador Guerreiros cariocas. percebeu o que a maioria de vocês deve ter percebido também. A galáxia é grande, ela é muito grande, ela é grande e cheia de horrores. Então o imperador precisava de generais, tenentes e pessoas que ele pudesse confiar. Como ele, mais uma vez, é um tremendo hipócrita, é um sociopatinha do caralho, ele não confiou em ninguém, muito menos em pessoas comuns. Mas aí ele manufaturou, note, manufaturou não quer dizer que ele fez. Ele manufaturou 18, 20, 19, 18 filhos, de propósito, e um filho extra, sendo assim 19 filhos. Aí que veio os Space Marines, né? Ele manufaturou porque ele acredita que pode maximizar a efetividade das Primários, primatas, primogênios, sei lá. startup dele, ou seja, o Imperium, se ele não transar com a própria esposa, ou seja, a herda. Os 19 filhos foram espalhados o universo afora pela herda sua esposa, ou por um conjunto de portadores da palavra vindo do futuro, ou por um dos 19 filhos num ciclo de profecia autopropelida, ou por um plano inefável do imperador para que ele conseguisse escrever errado por linhas certas, ou pelos deuses do caos. Ninguém... Tanto faz. É porque a GW parece que não conversa com a própria GW quando eles escrevem o livro. Nada disso importa, vambora. Os melequentos foram espalhados e é isso que importa. Essa dor de cabeça de retcon em cima de retcon não interessa nesse momento, vambora. As crianças caíram em mundos que não só são compatíveis com a vida humana, mas eles também são perfeitamente, tematicamente relevantes aos temas e métodos que essas crianças vão desenvolver, viver, morrer e lutar e tudo mais. Vamos falar de cada um desses mundos quando entrarmos nas partes de explicar sobre as legiões de Space Marines, ou Astartes, e seus primarcas, os filhos do Imperador. Enfim. Eu pretendo me adentrar um pouco nesse universo por diversão, rapaziada, só pra vocês saberem, né? Primarcas, isso, os primarcas. Eu falei primatas, né, sem querer. Mas enfim, eu não vou me adentrar nesse universo pra fazer vídeo, não. Vai ser só pelo for fun, mano. Vai ser pra caralho, da hora ele fez isso, puta merda. Mas assim, vídeos disso aqui, moleque, levaria uns bons anos pra me sentir qualificado pra falar sobre isso com propriedade, tá ligado? Nossa, levaria muito tempo. Levaria muito tempo. O imperador saiu, galáxia fora, catando seus filhos numa tentativa desesperada de não ter que pagar pensão pra herda e para que ele pudesse delegar a tarefa de liderar as 18 legiões de... Aqui é tipo a fofoquinha, tipo, caraca, sério, mano? Sério que o imperador fez isso? Nossa, não acredito. Soldado Durateston, que são os Space Marines. Conforme ele ia achando os moleques, ele também ia junto unificando a galáxia e ele forçava a lógica imperial nessa galera. E ensinava conceitos de como ser um bom ditador militar de boa qualidade. Não bom de boa pessoa, mas bom de boa qualidade. E fazia questão de doutrinar todos num ateísmo anticaótico. Caótico aqui com letra maiúscula, vocês vão perceber a diferença logo logo. Enquanto ele propositalmente segurava para si a natureza do caos, aumentando consideravelmente a chance desses super soldados semideuses caírem pro grande inimigo. João, espaço, decidiu então voltar para casa, no meio do planeta Terra, enquanto os filhos lideravam as guerras que ele tinha que lutar por si mesmo. Mais uma vez, não foram os filhos que começaram as guerras, o imperador começou essa porra e delegou pros filhos, porque é isso que um excelente pai faz. Faz merda e deixa você pagar. Não é Vini... Falando sério agora, o imperador tinha bons motivos para voltar pra Terra. Ele tava querendo fazer com que a humanidade não fosse tão dependente da Warp, e que a humanidade pudesse acessar a Webway, que é como os Eldari fazem para viajar mais rápido do que a luz. Muito mais seguro, talvez até mesmo muito mais rápido, mas com certeza muito mais estável. E dessa forma a humanidade ia se livrar da Warp de forma plena. Mas, mais uma vez, esse plano depende do imperador roubar o que é basicamente a ciclovia dos Eldari. Isso teria sido a mesma coisa que no... Fala merda sem medo, careca. É o melhor jeito de aprender. Top. É isso aí. No meio das expedições vikings, É isso você que eu vou chegar fazer, pro mano. Harald Bluetooth. Sim, o nome dele é Bluetooth e vem daí a porra do negocinho que a gente usa pra sincronizar os fones de ouvido. Imagina que você dá pro Harald Bluetooth, um chefe de guerra qualquer dos escandinavos, um Eles criaram o Bluetooth antes, é? C-130, o meu Caralho. queridíssimo Hércules da Força Aérea, e você dá pra ele gasolina infinita, no meio da época das grandes migrações vikings. É isso que o imperador queria dar para a humanidade. O bando dos Eldari. É sempre bom lembrar. Mas, e aqui é importante a gente lembrar, Alguém Horus sempre é um vai ser filho roubado. adulto, o filho favorito do imperador, e ele ficou sem supervisão por, sei lá, 20 anos, talvez menos. E Horus, ou Horácio para os íntimos, resolveu que ele ia fazer uma pegadinha, uma hahaha com o pai dele. A heresia do Horus, a guerra civil causada por deixar um filho adulto de 200 anos ou mais sem supervisão, afundou a galáxia em quase uma década de guerra civil e deve ter exterminado ali pelo menos 1 trilhão de vidas, que conste nos Puta que pariu. Qualquer coisa, né? autos. Adultos, super soldados, pós-humanos, extremamente inteligentes, adultos, e os caras não aguentaram tipo 2 anos sem supervisão. Por isso, eu não vou deixar a herança pros meus filhos. A chance deles darem uma de Horus e gastar tudo em crack e puta não me deixa feliz.
Enfim, os primeiros livros da heresia do Horus são uma mistura de Homem Grande Arma e Esfolamento de Crianças, com a maioria dos livros pendendo mais pro primeiro, Homem Grande Arma, do que pro segundo. Eu detesto o motivo inicial do Horus ter caído, vamos entrar nele mais pra frente, mas resumão do resumão, não é isso exatamente, ele foi esfaqueado com uma faca de cocô, e com isso ele ficou muito Eu lembro da faca de cocô. puto e facilmente manipulável. Ele era pra ser, tipo, o mais sagaz entre os irmãos, mano. É tanta coisa pra GW escrever e eles escrevem essa merda numa faca de cocô que deixa o cara puto com o pai. Tudo bem, tanto faz. Vambora. As legiões, legalistas e traidores foram Ele foi morto. Ele era pra ser foda, ele foi morto por uma faca de cocô. estilhaçadas, planetas foram queimados, problemas Se surgiram, ferrar, o imperador moleque. ficou quadraplégico, mudo, apoplégico e acorrentado a um sistema de suporte Meu de vida Deus. e apoio logístico ao Imperium, na Warp, porque agora acabou a ideia de usar a Webway, e todos os dias 1000 Psykers, pessoas com poderes psíquicos, são sacrificados a ele. Para, mano, para. E a humanidade entrou numa lenta Porra, mano. e humilhante espiral de declínio, destruição, disrupção e delírio, Por favor, que fez com que mano. quase 10 mil anos depois, eles se tornassem a teocracia feudalista brutal que vocês amam e conhecem. Ok. E os traidores que caíram pro caos agora lutam pelo que eles chamam de a longa guerra, que é coping. É coping and seething. Eles estão tentando arrumar desculpas para o próprio fracasso. Eles estão tentando justificar para si mesmo que eles não perderam. Não! Eles só não ganharam. Eles não conseguiram os objetivos principais, eles não conseguiram os secundários, os terciários, e meio que mais ou menos conseguiram objetivos quaternários, porque o Perturabo, meu queridíssimo Pedro Brabo, conseguiu manter a coesão das forças do caos com C maiúsculo agora, por tempo suficiente para furar o muro de proteção do Palácio Imperial, Nossa, fudeu, catar a bola jogador. dele e falar: eu vou embora, vocês não sabem brincar! Enfim, os traidores foram debandados, o Perturabo Caralho. agora é um grande demônio do caos, a maioria dos traidores virou um grande demônio do caos, alguns leais viraram criaturas da Warp também, essa parte toda não importa. Mas ao longo dos séculos, as Caramba. ordens imperiais foram surgindo, ordens burocráticas, Caraca, para, mano. Para de falar no meu cangote. e coisas foram sendo criadas para garantir a integridade do Império. A eclesiarquia, que manteria O universo da hora é da hora, né, a mano? coesão do Império Imperial, Também o achei da Monitorum, que gerencia a Guarda Imperial, os recursos para a guerra e os impostos em homem para os exércitos convencionais. Tem os adeptos mecânicos, que é o ponto de ligação entre o Imperium e os homens do culto à máquina, que queriam desesperadamente se manter livres e independentes do Imperium. O Officio Assassinorum, responsável por, pelo como o nome diz, assassinar e eliminar ameaças. Os representantes da frota do Imperium, que seria o pessoal das naves. A Menos Ordem SUS e Médica, mais e Bene tudo Gesserit. isso também com coisas como as Irmãs de Batalha, as Irmãs do Silêncio, os Custodes e mais outros enviados e representantes no Senado Imperial, no Palácio Imperial e no planeta Terra. A burocracia expande para atender às necessidades da burocracia em expansão. E aí, 10 mil anos depois, o Império virou um pesadelo de logística e falta de bom senso, Caraca, por que ele não para de colocar esses back vocal, que mano? ele é cheio de burocracia, cheio de redundâncias, cheio Deus, de problemas imperador da e humanidade. maravilhoso. Para Meu poder explicar Deus, como é mano. que funciona mais ou menos o Império na humanidade, eu Ele gostou de colocar pra caralho nesse final aí, né? quero que vocês imaginem o seguinte: tem um homem pendurado num precipício. Ele tem, obviamente, 2 braços. Com um deles, ele segura desesperadamente a beirada, e ele talvez conseguisse se erguer, mas ele prefere usar o outro braço pra dar um soco no amiguinho que tá ao lado dele. Esse é o Império da Humanidade no 41º, 42º milênio. Pra encerrar o vídeo, eu quero deixar vocês com a introdução de tipo 90% dos livros relacionados ao Império da Humanidade. É o 41º milênio. Por mais de 100 séculos, o Imperador permaneceu imóvel no trono dourado da Terra. Ele é o mestre da humanidade pela vontade dos deuses, e senhor de 1 milhão de mundos pelo poder de seus exércitos inesgotáveis. Mas mesmo com seus números incontáveis, eles mal são o suficiente para conter a ameaça sempre presente do alien, do herege, do mutante e pior. Ser um homem nesses tempos é ser apenas um entre incontáveis trilhões, é viver sob o regime mais cruel e sangrento imaginável. Essas são as histórias destes tempos. Esqueça o poder da tecnologia e da ciência, pois muito foi esquecido, jamais para ser reaprendido. Esqueça a promessa do progresso e compreensão, pois na soturna escuridão do futuro distante só existe guerra. Não há paz entre as estrelas, apenas uma eternidade de carnificina e matança, e o riso de deuses sedentos. Maneiro pra caralho, né? Enfim, até o próximo vídeo. Porra. Ok. Foi legal. Foi bem legal. Bem legal, né, gente? Otimista o futuro, né? É. Maneiro. Gostei. Cacete.